E começando a revisão do episódio 484, Sasuke Shinden Haikou Ren. Pois bem, o episódio já começa com a Pierrot tomando uma das suas liberdades, adicionando uma cena que não está na light novel, com Tadaishi, um ex-Zanbu, se deparando com um inimigo que o coloca em um genjutsu misterioso. E sendo sincero, esse início estragou todo o suspense sobre qual é a identidade do vilão. Para quem não leu a light novel, isso aqui foi um spoiler gratuito. Na light novel foi uma revelação surpreendente. A Pierrot errou feio aqui. Eu aposto que todos vocês já imaginam quem é o vilão, quem está causando todo esse problema. Originalmente aqui devia ser um ataque contra a Mizukage enquanto ela estava indo para uma reunião em Kumo, além de algumas cenas de comédia envolvendo aquela mania dela de entender tudo errado, Ela e sua comitiva foram atacados por um misterioso usuário de doujutsu com olhos vermelhos. Mas para falar a verdade, esse acontecimento não fez muita diferença para a história como um todo, então não tem problema em cortar isso, E em seguida, finalmente temos o conteúdo da light novel, só que com a ordem dos acontecimentos um pouco diferente. Primeiro devia ser o Sasuke recebendo a mensagem sobre os desaparecimentos e chegando na vila onde ele encontra o Law, a Tino, etc. E depois o ataque dos Homens-Bomba em Konoha. Além disso, a cena no escritório do Kakashi acontece de forma bem diferente na light novel. Por exemplo, o Sai está presente. Na light novel temos um diálogo mais complexo, com mais detalhes sobre os desaparecimentos, explicando sobre os avanços tecnológicos dessa nova era, além de que toda a situação acontece à noite e por aí vai. Não são diferenças gritantes, ai meu Deus, mas apenas uma versão mais simplificada do que vemos na light novel. Enfim, há uma explosão vinda de um dos portões da vila. Naruto e Sakura vão ver o que aconteceu e chegando lá eles se deparam com os guardas lutando contra pessoas meio zumbificadas, sob um genjutsu. Todos ninjas de Konoha que haviam desaparecido, e entre eles o Tadaishi. No meio da luta um dos guardas fere o Tadaishi, o que acaba desencadeando uma transformação bizarra. Ele se transforma numa massa amorfa de carne que explode, o que também acaba atingindo os outros Homens-Bomba ao redor, causando mais explosões. Mas graças às habilidades do Choji e do Naruto, eles conseguem abafar a explosão. Em seguida, a Hinata também aparece e os ajuda a saber o que está acontecendo com essas pessoas. Ao que parece, um chakra estranho está fundido ao corpo deles, algo que não seria retirado com facilidade. E eis que o Shikamaru decide que eles devem ser capturados. Só que isso não seria uma tarefa muito fácil sem machucá-los. E eis que o Naruto tem uma ideia simplesmente genial. Enquanto os bushins do Naruto separam os inimigos, o Shikamaru os prende com o Kagemane e a Hinata os paralisa com um Juken. Essa parte foi bem fiel à light novel, tirando alguns pequenos detalhes, como o fato do Sai ter participado da luta, vermos o Shikamaru elaborando com mais detalhes as ações de todo mundo e as descrições dadas na light novel, que por exemplo citam que a Hinata é a esposa do Naruto, o que certamente ela ainda não é nessa adaptação para o anime, pois a ordem cronológica foi mudada, ou que fechar os tenketsus de todos é algo que exige muita concentração. Por isso tivemos aquela cena da Hinata quase desmaiando depois de acertar apenas alguns inimigos. Não porque ela tá grávida ou alguma merda do tipo que algumas pessoas estão dizendo por aí. E ao que parece eles também cortaram o que estava acontecendo em Kumo e Kira em paralelo a essa situação em Konoha. Ou quando o Aoba tenta entrar na mente de um dos controlados e acaba tendo que ser salvo pela Ino, pois quase foi preso por uma espécie de armadilha de genjutsu. Bom, e como eles mudaram a ordem dos acontecimentos, tiveram que criar uma cena em que o Kakashi decide pedir ajuda ao Sasuke. Mas até que foi uma cena divertida, principalmente pela reação da Sakura, E prosseguindo com a história, as cenas onde o Sasuke está olhando o pôr do sol, alimentando o gato e recebendo a mensagem do Sai, são exatamente como na light novel. Mas para por aí, daqui pra frente teremos muitas diferenças consideráveis com a light novel. Primeiro, as coisas não acontecem de forma tão conveniente como no anime, que de repente ele viu uma fumaça numa vila próxima e acabou entrando nessa situação.
Na Light Novel, Sasuke recebeu uma mensagem sobre os desaparecimentos e foi investigá-los no País do Raio, onde a maioria deles estava acontecendo. E só no caminho é que ele encontra uma vila destruída, onde ele acaba se deparando com a Tino, o Nowak e o Law. Segundo, o encontro e a luta deles também acontecem em circunstâncias diferentes, apesar dos ninjutsus serem os mesmos. Na verdade, acontece num bambuzal nos arredores da vila. E também, quando eles se entendem, temos uma interação muito maior entre o Sasuke e esses personagens. Principalmente a Tino, que fez várias perguntas ao Sasuke, o fazendo refletir sobre si mesmo e lembrar do Itachi. E terceiro, depois que o Sasuke decide ajudá-los e vai até a Vila do Bambu, que nesse caso o anime juntou tudo numa única situação, a vila está sendo atacada pelos Raikoudan. E o Sasuke luta contra o seu líder, o Karryu, um usuário de Yuton super foda. A vila não está sendo atacada pelos Homens-Bomba, a filha do Law já era dita como morta e o Sasuke nem sequer sabia que os Homens-Bombas existiam nesse momento da história. A missão dele era investigar sobre os desaparecimentos. A Pierrot fez uma mudança brutal nessa parte, ignorando todo esse conteúdo. Essa foi uma perda muito grande para essa adaptação, pois a luta contra o Karryu foi foda. Uma luta onde o Sasuke teve que fazer uso de estratégia e ninjutsus básicos para não machucar os aldeões que estavam próximos. Uma prova de que o inimigo não precisa ser um Otsutsuki super poderoso para enfrentar alguém como o Sasuke ou Naruto. Ele só precisa estar preparado e fazer um bom uso da situação e de seus próprios ninjutsus. Sem falar que o Karryu tem todo um passado, um drama sobre como a Vila da Pedra usava seu clã como bucha de canhão nas guerras, como ele se tornou no Kenin sendo acolhido pelos Raikoudan, e entre outras coisas que justificavam suas ações e a forma atual que ele encarava o mundo. Bom, mas tirando isso, o resultado final foi o mesmo, o Law acaba morrendo carbonizado. Só que na Light Novel ele queima a cela onde o Karryu está preso e morre junto dele. Muito mais sinistro. Outra coisa que me incomodou nessas mudanças foi ver o Sasuke parado enquanto via as pessoas morrendo na frente dele. Ele podia ter salvo o carinha que foi explodido, ou o próprio Law. Na Light Novel ele derrota os ladrões, inclusive salvando uma moça que estava sendo perseguida, e o Law se mata quando ele não está por perto. Aqui ele simplesmente ficou parado olhando. Bom, e assim o episódio termina com o Sasuke tentando desfazer o Genjutsu, mas sendo pego por uma armadilha de Genjutsu, assim como o Aoba na Light Novel. Só lembrando que isso não acontece com o Sasuke na Light Novel, pelo menos não nesse momento da história. E agora, terminando o vídeo, eu aposto que muitos de vocês devem estar achando que eu odiei o episódio, mas foi muito pelo contrário. Eu considero esse episódio como uma versão resumida dos 2 primeiros capítulos da Light Novel. As mudanças não ficaram fora do contexto e o conteúdo cortado não interfere no foco principal da história. Mesmo que eu tenha achado péssimo o corte que eles fizeram no Karryu, ele era um vilão secundário. Cortar a participação dele deu uma acelerada considerável na progressão da história. Pois para quem não sabe, essas adaptações vão durar 1 mês cada. Então Sasuke Shinden vai terminar em mais ou menos uns 3 episódios. E apesar de tudo, a história ainda se mantém, o clima da Light Novel ainda se mantém, só que numa versão mais polida, sem os excessos da Light Novel, diferente de Itachi Shinden, onde apenas pegaram os elementos da Light Novel e criaram uma história nova por cima que pouco tinha a ver com ela. Se vocês querem ler a Light Novel e dar uma olhada nas diferenças, eu deixarei um link na descrição do vídeo com ela completa. Pois aqui eu tentei me focar mais nas diferenças maiores e mais relevantes. Existem diferenças menores e mais sutis, detalhes que valem a pena ser vistos. Então, leiam a Light Novel, pois ela tem um conteúdo muito mais completo do que vocês estão vendo no anime. E agora falando de alguns aspectos interessantes do episódio, vocês devem ter reparado que esse episódio teve uma animação mais fluida para os padrões de Naruto e também que usa traços do Tetsuya Nishio, o responsável pelos designs dos últimos 2 filmes, The Last e Boruto. O que acontece é que esses episódios não estão sendo feitos pela equipe convencional que faz o anime. O diretor agora não é mais Hayato Date, agora é a Chiwaki Kon.
uma diretora bem conhecida por seus trabalhos em animes com tema mais shoujo ou shousen, algo que combina mais com o clima de algumas dessas light novels. E o novo produtor Koichi Matiyama esteve envolvido na produção dos últimos 2 filmes. Sem falar que as key animations secundárias estão sendo feitas pelo estúdio terceirizado Mouse, o mesmo responsável pela última luta de Naruto vs Sasuke. Ao que parece, a adaptação das light novels é como uma espécie de conteúdo especial, como foi o arco Chikara. Não acredito que depois dessas adaptações nós teremos essa qualidade constante, mas por enquanto tá ótimo. Bom, então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da revisão, eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.